mundo holandês e depois para o mundo escocês, vai ter uma influência muito grande sobre esses dois países também. Tem a reforma de Henrique VIII, que é um negócio assim, é até difícil de categorizar, porque a crise de Henrique VIII, ele era um fiel católico, ele era chamado de defensor da fé pelo Papa, porque ele chegou a escrever um livro para refutar Lutero, mas ele tem uma crise. Ele é casado com Catarina de Aragão, que era sobrinha do Carlos V, era uma infanta, né, ligada aos reis de Castela na Espanha, e ela não lhe dá um herdeiro homem. Ela tem uma filha, que é Maria. E no mundo inglês isso é uma crise, porque Henrique VIII quer um herdeiro para garantir a sucessão dos Tudor, da casa dos Tudor. Como ela lhe dá uma filha, isso é insuficiente. E ela foi casada com Arthur, que era o irmão dele. Né? Então ele vai usar, junto com alguns clérigos da época, o fato de ela ter sido casada com seu irmão, aqui Lutero. Com a Bíblia eu tenho acesso a toda a realidade diante de mim sobre Deus e a sua revelação. Né? Eu não preciso do mediador. Entendi. Deus me fala diretamente da Sagrada Escritura. Né? É bem legal. Essa estátua, se não me falha a memória, está em Berlim também, uma igreja próxima à igreja, ao Berliner Dom, lá em Berlim. Né? O pessoal às vezes não entende, né? Entra em crise, porque o que acontece, né? O Frank está falando da reforma calvinista na Suíça, que abriu espaço pela primeira vez para você comentar o texto bíblico a partir de um estudo sério. Uhum. Então a reforma ela abre o espaço para o uso adequado da razão, do entendimento. Ela é uma espiritualidade que se distancia desse mundo exageradamente místico, e quando os reformadores falavam sobre a Bíblia, eles tinham que trabalhar exegética e teologicamente dentro do texto. Por isso que isso abre um caminho para a educação, e hoje a gente está dentro de um ambiente onde qualquer pessoa abre a Bíblia para falar qualquer coisa sem saber de nada. Então eles não fazem a diferença entre livre interpretação, quando o cara fala o que dá vontade, e livre exame. O exame é livre, mas você tem que fazer isso direito. Por isso que você vai ter um grande espaço para um crescimento de conhecimento, de educação, de formação nos países, mesmo o catolicismo que permanece em países de influência protestante, é bem diferente do ambiente onde o catolicismo foi hegemônico e não teve esse caminho de liberdade que o ambiente reformado trouxe. Então a gente tem o Henrique VIII, ele vai ter o apoio de alguns clérigos que eram católicos, e depois vão romper junto com ele, né? O Thomas Cranmer, o mais famoso, eles vão criar um argumento para justificar o divórcio dele de Catarina de Aragão. Só que, por causa de pressões políticas, o divórcio não é aceito. Então o que o Henrique VIII faz? Ele vai, junto com esses clérigos, romper com a Igreja de Roma. E um argumento, né, é que a Igreja da Inglaterra é uma igreja tão antiga quanto a Igreja de Roma. Porque lá no século VI, um monge chamado Agostinho, não de Hipona, o famoso, né, mas outro Agostinho, ele é enviado pelo Papa Gregório VI para levar a mensagem cristã para a Inglaterra. Então, o chamado Agostinho de Cantuária, já no século VI, ele chega lá na Inglaterra, e lá ele começa um trabalho de evangelização. Então o argumento é o seguinte: a Igreja da Inglaterra não precisa estar ligada à Igreja de Roma, porque a gente tem uma história quase tão antiga quanto a Igreja Romana. Então há uma ruptura ali, mas essa ruptura ocorre por questões basicamente políticas e dinásticas, não tanto como em Wittenberg, lá com Lutero, e em Genebra, em Zurique, com Calvino e Zwinglio, por causa de questões de fé. A reforma de Zwinglio começa em paralelo à reforma de Lutero. Zwinglio, diferente de Lutero, a questão é salvação, indulgência. Como é que uma alma atormentada pode ter paz com Deus? Zwinglio é outra questão. Ele está lutando com o medo, o anseio da morte por causa de doença. Ainda há resquícios ali das pestes que assolaram a Idade Média, e no meio de uma doença ele começa a ler o Novo Testamento grego lá de Erasmo de Roterdã, e ele vai chegar à fé dessa forma. Então é uma peregrinação paralela à de Lutero. Mas em ambos os casos, tanto Zwinglio como Lutero, como Calvino, a questão é de fé. Agora a questão da Inglaterra é a questão política, dinástica, e aí rompe-se com Roma e cria-se a igreja anglicana, que é uma igreja curiosa, porque ela, em alguma medida,
tem influência ou tem elementos de contato com o calvinismo e com o luteranismo, para usar os termos mais conhecidos, mas do outro lado, ela vai manter muito dos elementos do catolicismo medieval, né? A estrutura da igreja, o uso de paramentos, a arquitetura interna da própria igreja, né? E aí chegamos aos grandes amigos do Saião, que são os anabatistas, que também são um outro movimento de reforma. Só que há diferenças. Os três primeiros, né, o anglicano, o luterano e o calvinista, eles entendiam que havia elementos do cristianismo medieval que poderiam ser preservados. Os anabatistas, não. Eles eram quase que revolucionários. Está tudo errado. Total. Tem que resetar tudo. Chutar o balde. Exatamente. Aí há uma diferença. O Saião falou de sola escritura, né? Somente a escritura. Para Lutero, para Calvino, Zwingli, Thomas Cranmer, né, os anglicanos, a escritura é suficiente. Mas não se abre mão da tradição, não se abre mão da razão, não se abre mão da experiência. A razão, a experiência, a tradição são julgadas pela escritura, mas elas são importantes. Para os anabatistas, eles falavam de nuda escritura, ou seja, a escritura sozinha, não ela somente. Ou seja, a tradição não tem que ser rejeitada, porque a tradição está contaminada por superstições, por erros, até por desvios sérios. A experiência tem que ser vista com desconfiança, essas questões não podem ser levadas em conta. A escritura sozinha é que é a base de fé da igreja. Então, os anabatistas vão ter até uma desconfiança de questões mais dogmáticas, mais elevadas de teologia. O que eles queriam era um cristianismo prático, autêntico e de total ruptura com todo o cristianismo anterior. Para eles, a igreja está recomeçando, né, a um salto quântico, né, da igreja do Novo Testamento para a igreja dos anabatistas do século XVI. Então, aí nós temos dois lados da moeda, né? De um lado, alguns anabatistas foram tão radicais que eles até romperam com coisas teológicas essenciais e alguns realmente se perderam. Teve um movimento maluco chamado millerista, né, que causou uma série de confusões. Um protocomunismo lá em Münster, né? Exatamente, um negócio muito louco, né? Mas, de modo geral, o movimento com gente como Felix Manz, Konrad Graber, Menno Simons, o Jacob Rutter, né, foram movimentos que disseram o seguinte: pessoal, olha, a coisa está tão distante da referência original de Jesus e os apóstolos que a gente tem que começar de novo. E aí o que acontece nesse ambiente? Primeiro na Batista e depois naquilo que vai dar origem às igrejas batistas, né? Que vão ter um pouco de expressão no ambiente alemão, mas mais começa, o que nós temos aqui como herança começa na Inglaterra, passa pela Holanda, vai e se desenvolve muito nos Estados Unidos. Grande parte do que se tornou os Estados Unidos tem muita influência dessa cabeça batista, e é uma das principais denominações cristãs do mundo. E o que acontece nesse ambiente? A diferença fundamental é o seguinte: de fato, a gente entende e considera até a importância do estudo da tradição teológica antiga, mas a gente fica só com a Bíblia. Até hoje, uma igreja batista diz, olha, você tem uma confissão de fé? Tenho. As igrejas têm confissões de fé um pouco diferentes umas das outras. E elas dizem, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E aí surge uma coisa interessante: as igrejas batistas não têm papa ou líder principal. Não existe. Ela tem um presidente que é necessariamente trocado de cada 2 anos. E não dá para você ter reeleição e ficar lá o tempo todo. Segundo, as igrejas, elas estão unidas não por uma central, elas estão unidas por associação. Elas estão interligadas como quem faz parte de um vínculo de parceria e de amizade. Não existe um controle. Por isso que é curioso, você vai numa igreja batista e em outra, elas são diferentes por causa da liberdade do indivíduo. Quem é que é o poder máximo da igreja? Não é o pastor, não é a liderança, é a assembleia. Isso está no estatuto. Então você tem mecanismo que o pessoal diz, nós estamos aprendendo a democracia. Pois os batistas descobriram ela 500 anos atrás. Século XVII. E curioso saber que boa parte desses anabatistas e até batistas foram perseguidos até por outros protestantes. Porque um princípio fundamental é não se mistura política com religião. Não se mistura igreja com Estado. Então a gente não se envolve nisso. E esse grupo, talvez um dos exemplos muito interessantes, é a tradição menonita.
Os menonitas falam um dialeto do alemão, né, chamado Plattdeutsch, né, na linguagem que é um dialeto específico. Eles foram muito significativos na história da Holanda, ainda tem uma tradição na região nordeste da Holanda, em Witmarsum, e foram convidados para trabalhar na Rússia por Catarina II, e fizeram, porque eles eram os melhores agricultores que se conhecia. Quando chegou... Foram para a região da Ucrânia, né? Da Ucrânia e da Sibéria, e da Rússia mesmo. Aí quando o comunismo tomou, né, e aí liberdade é bem diferente num ambiente e no outro, muitos conseguiram fugir. Uma boa parte deles veio para o Brasil. Passando por Canadá, Estados Unidos. Tem Canadá, Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Argentina e tal. Quem vai, por exemplo, para o Paraná, vai ver uma cidade predominantemente menonita, chamada Witmarsum. E muito interessante. E o pessoal... lembra do filme A Testemunha? Sim, os Amish? Os Amish são os menonitas antigos. Eles são menonita raiz. Os menonitas de hoje não são tão antigos. Constrói as casas, tem tudo. Então, é rejeição uma vida... da modernidade. Rejeição de guerra, de modernidade, uma coisa assim. Tecnologia também? Isso os Amish. Os menonitas de hoje não. Mas é um outro perfil. Mas para quem vai lá em Nova York... Pensilvânia ali... Não, aí tem. Tem Amish lá. Exatamente. Nesse mundo tem, mas... Parece que pararam no século XVIII e XIX. Os menonitas brasileiros comeram feijoada. Então, a galera aí já... diferente, né?